que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. E foi assim. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Quando criança, eu e meus irmãos passávamos a maior parte do tempo na casa da minha avó. Mas a gente brigava muito por quase tudo. E isso deixava ela doidinha. Hoje a gente ri, mas na época era complicado. Meu irmão sempre pegava os meus brinquedos e dava um sumiço neles. Nossa, eu ficava muito zangada. Minha avó fazia ele me devolver e pedir desculpas. Ele até pedia, mas eu nunca acreditava e vivia atazanando ele. Então a minha avó dizia: "Para de botar o dedo na ferida, menina." Quando ela falava isso, se referia a Tomé, que precisou tocar nas feridas de Jesus para acreditar que ele havia ressuscitado. Hoje vejo que muitas vezes a gente gosta de botar o dedo na ferida, né? Abraços, Bárbara Mendes. E a citação bíblica é: Jesus disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nas minhas feridas. Estenda a mão e ponha a sua mão no meu lado. Pare de duvidar, creia." Essas palavras estão no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27. Falando em Bíblia, falando em Palavra de Deus, o Santo Sudário, ele tem referência direta do Santo Sudário na Bíblia? Sim, na realidade sim, porque nós temos o momento em que Pedro e João chegam depois da ressurreição, ou seja, quando as mulheres foram ao sepulcro fazer exatamente a purificação do corpo. É importante nós lembrarmos que para o judeu é muito importante a questão da purificação. O corpo não poderia ser depositado de qualquer forma. Foi depositado no caso de Jesus porque o horário impeliu isso, porque era sábado, já era sábado porque estava escurecendo, e as mulheres foram no primeiro dia da semana, que era o domingo.
A Maria Madalena, ao chegar, ela viu que o túmulo estava aberto e ela corre a avisar aos discípulos de Jesus, que correm para ver. E é uma coisa legal que no livro a gente vai mostrando exatamente esse desespero dos apóstolos. Opa, essa mulher está louca, essa mulher está louca. E chegam lá. Ao chegar, como diz o Evangelho de João, João chega primeiro, só que ele, por ser mais novo, ele espera Pedro. Pedro chega e Pedro entra. E João e Pedro veem os panos ali e o sudário dobrado do lado. Só que é importante nós lembrarmos o seguinte: o sudário dobrado ao lado, na realidade, não é o pano que nós chamamos de sudário. É importante nós lembrarmos isso. Havia o lençol que cobria o corpo, que é o que nós chamamos de sudário, que é o lençol mortuário, e havia o pano que cobria a cabeça do defunto. Provavelmente esse sudário que estava dobrado é o pano da cabeça, que foi dobrado e colocado ao lado. O outro pano era o corpo, que nós chamamos de sudário, que é o lençol inteiro. E está lá, no Evangelho de João, diz isso, assim como os panos que amarravam o corpo todo. Porque você coloca o lençol e você era obrigado a amarrar as pernas, os pés, as mãos, tudo isso estava lá. O Evangelho nos mostra isso. Inclusive, você faz uma referência ao Evangelho de João, e eu fui buscar aqui enquanto o Jack falava para a gente. Olha, o Jack, minha gente, vale a pena seguir nas redes sociais, hein? Se você agora diz assim, Dalcides, estou querendo seguir gente que tem conteúdo, tá aqui, ó, Jack, _, que é esse risquinho embaixo, Brandão. É dessa forma que você vai passar a seguir o Jack nas redes sociais, de forma especial aí no Instagram. O texto diz assim, Jack: domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então, foi correndo até o lugar onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho. Porém, não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Por que essa riqueza de detalhes e essa insistência em dizer que tinha esse lençol, que tinha esse pano, que tinha a faixa? Por que será que o evangelista usa de tantos detalhes? Eu acho que, o Evangelho de São João é magnífico. O Evangelho de São João é algo... Bom, eu até fico arrepiado quando eu falo, porque nós temos de pensar o seguinte: quando nós falamos em ressurreição, nós temos de pensar o seguinte: vamos imaginar o homem envolto neste pano. Quando este homem está envolto, morto, e ressuscita, Jesus é Deus. Enquanto Deus, o que acontece? Provavelmente ele saiu do pano, ele não precisou se desenrolar. Então ele sai, o pano cai. Só que a questão da faixa, que é a questão do sudário, que é o pano, ao ficar dobrado, isso é algo extremamente significativo, porque provavelmente ele pega aquilo e faz questão de dobrá-lo e pôr ao lado, para mostrar realmente eu estava aqui. Nós não podemos esquecer o seguinte: se o homem que estava ali tivesse tido o corpo roubado, por que deixariam os panos? Exatamente.
dobradinho, bonitinho. Não existe, não tem sentido. Porque se você rouba o corpo, você levaria todo, você não deixaria o pano ali. Você levaria o corpo com tudo. Não Ou deixaria o pano ali e assim tudo revirado. Exatamente. Eles chegaram e encontraram uma bagunça danada. Tudo bem, poderia Sim, ser uma outra. Mas tem uma outra questão que é muito crucial nisso daí. O pano sujo de sangue deixava a pessoa que tocasse nele impuro. Os judeus não pegariam um corpo dessa maneira, porque para eles era impuro, era algo absurdo. Por isso, a necessidade de haver a purificação prévia antes de pôr o corpo lá. Então, isso é algo fantástico. E João mostra isso com essa sutileza, com essa simplicidade. E é o único momento que ele vai falar de uma forma mais específica em relação aos sinóticos. Os sinóticos não mostram dessa maneira. Eu observo, coloca de novo as imagens para mim do Santo Sudário. Tem uma coisa que me chama a atenção. Tudo parece muito, assim, também simétrico. Parece tudo muito bem feitinho, assim, tá tudo correspondente a realmente uma realidade palpável, visível. Como é que eu posso ter relativa certeza que não foi uma pintura? Alguém se dedicou ali para pintar esse corpo? Bom, há vários motivos e há várias certezas que nós temos em relação ao sudário. Como eu falei para vocês, em 78, a pesquisa do STURP, que é esse grupo de cientistas americanos, fez um estudo de diversas horas sobre o pano. Não há marca de tinta alguma. Isso ficou claro, há muita certeza disso, não há tinta. Uma outra coisa que nos mostra a questão da tinta é o seguinte: eu estou vendo você tomando água na xícara. Normalmente nós tomamos chá em xícara. Quando nós colocamos, por exemplo, o chá na xícara e deixamos para fora aquele barbantezinho. O barbantezinho, e você coloca água quente, o que acontece? Se você deixar ele aí, a água, ela vai se transferir pelo barbante e vai molhar o papelzinho e vai molhar a mesa. Isso é uma qualidade da água e de tudo que é líquido. Ele vai, não transbordar, ele vai se transmitir. Se eu coloco a tinta num tecido, eu pingo a tinta num tecido, a tinta vai para o outro lado do tecido. Então, essa é uma característica de todo o material aquoso. Perfeito. Quando eu disse para vocês que no sudário nós temos duas imagens, isso é muito importante. Por quê? Primeiro, do outro lado do pano, que é o lado que nós não lemos, que nós não vemos, não há a imagem de Jesus que nós vemos aí. Essa imagem não passa para o outro lado. Essa imagem que vocês estão vendo das mãos, do rosto, ela só está do lado em que o corpo ficou enrolado. Do outro lado não tem essa imagem. Se fosse tinta, não teria. Passaria para o outro lado. Perfeito. O que passa para o outro lado, reparem aí, nessa imagem de modo especial, os dedos, nós temos a marca de sangue. O sangue vara para o outro lado, porque era aquoso. Então, todas as imagens de sangue, como na cabeça, que nós estamos vendo que nos mostra, elas varam, elas passam para o outro lado. Ou seja, cara, qual foi o pintor na Idade Média que teria essa capacidade de pensar isso? Porque muitas cópias do sudário foram feitas. Por exemplo, este volume é o primeiro volume, o segundo volume vai ser lançado agora no começo do ano, provavelmente em março. Qual que é a editora, hein? Editora Lumen et Virtus. Ok. Então, no segundo volume, nós vamos mostrar que várias cópias foram feitas. Todas as cópias, por terem sido pintadas, varou para o outro lado.
Então, são detalhes que passam despercebidos. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que falam, não, o sudário é falso, o sudário é isso. Eu tenho vontade de responder às pessoas, eu falo, cara, vai estudar. Eu sou um cientista, e eu, enquanto cientista, eu já até falei isso algumas vezes, eu não posso dizer precisamente que o sudário de Turim é o sudário que envolveu o corpo de Jesus Cristo. Nós temos uma probabilidade gigantesca de que seja o corpo deste homem. A única certeza que eu posso garantir enquanto cientista é: o sudário não é falso, o sudário não é uma pintura, há sangue verdadeiro ali no sudário. É óbvio que, quando as pessoas veem, falam, cara, como essa imagem apareceu lá? Não se sabe. Você não vê nenhuma contraposição entre fé e aquilo que é a ciência dizendo. Eu estou imaginando assim, você como cientista, tem algum momento de conflito ou essa ideia do sudário, ela pode ser perfeitamente integrada entre fé e religião? Nossa, não há como você desvincular uma coisa da outra. Eu não consigo, infelizmente, eu vejo que a ciência tende a andar de mãos dadas com a religião muitas vezes. Não há, o sudário de Turim nos provou isso. O sudário de Turim, como eu havia dito, o primeiro capítulo do livro eu mostro isso. O sudário de Turim deixa de ser uma mera relíquia no final do século XIX e na passagem do século XX, quando o sudário é fotografado pela primeira vez. Porque quando o sudário é fotografado e você começa a vislumbrar o rosto de um homem, que até então você via o quê? Imagens esmaecidas. Aí o sudário deixa de ser relíquia e passa a ser o objeto científico. Porque os cientistas se intrigavam, caramba, como foi possível se fazer essa imagem dessa maneira? Como é possível que o positivo, na realidade, seja o negativo e o negativo seja o positivo? Só descoberto séculos depois, através da fotografia. Exatamente. A fotografia é que é o grande divisor de águas. A fotografia, um objeto científico por excelência, ele vai mostrar que a relíquia, ou uma mera relíquia, era muito mais do que isso. Então não pode haver contradição. É aí que está, o sudário de Turim é um objeto do século XXI. E tem mais, Dalcides. E tem mais. Se você pega o sudário de Turim e você vai focando cada vez mais nele, você vai ter uma descoberta maravilhosa, que é o quê? Cada imagem, cada fragmento da imagem do Jesus ali, deste homem que está estampada, é tudo por meio de pixels. São pixels. O que é o pixel? O pixel é a menor unidade imagética que nós temos. É a menor unidade. Se você pega uma imagem e vai diminuindo, vai chegar a pontos. Isso só foi possível nós conhecermos no século XX. Hoje, para nós, é muito simples nós falarmos em pixel. Mas o sudário de Turim é isso. A imagem do homem que aí está, essa imagem, ela só é formada nas cristas das fibrilas do linho. A imagem que a gente vê está nas cristas das fibrilas. O que é fibrila? É a menor partezinha das fibras. Se a gente olha o tecido, a gente vai ver que tem uns pelinhos. A fibrila são esses pelinhos que saem. A imagem está lá em cima. Cara, isso é muito louco. Eu tô encantado. Ó, eu vou indicar para você um dos melhores livros, se você é apaixonado por esse tema que a gente está falando aqui hoje. Eu tenho em mãos um dos melhores livros para você que é apaixonado sobre o sudário, você que é curioso sobre o sudário, você que é estudioso do sudário, ou você que está querendo, inclusive, amadurecer na sua fé em relação às manifestações de Deus nesse nosso mundo. Eu
ouvindo assim o Jack falando, eu não tenho assim dúvidas de que aqui tem uma expressão divina. Sim. Tem um momento da história onde Deus se revela de uma forma carinhosa. Não precisava ser dessa forma, não precisava disso. Isso não muda em nada a nossa fé e nem as verdades da nossa fé, mas que é um gesto carinhoso para nos dar um sinal que talvez o nosso coração, nossos olhos, nossa mente precisavam para a gente poder dar um passo a mais nesse caminho de conhecimento das coisas que são divinas. Bárbara, você escreveu para a gente, falou com a gente, vai lá. Eu participei da igreja durante a infância, fiz catequese, participava aos domingos das missas, mas no início da adolescência eu me afastei um pouco. E aí, em decorrência de outros fatores, né, da adolescência e também fatores familiares, eu fui me afastando cada vez mais. Depois de algum tempo, eu acabei voltando a ter alguns problemas psicológicos que eu tinha antes, com ansiedade, síndrome do pânico, coisa que eu já tinha tratado na minha pré-adolescência. Eu comecei a pensar em retornar para a religião. Por quê? Porque eu pensava assim, que eu não queria que Deus fizesse por mim algo sem que eu merecesse, sem que eu estivesse seguindo Ele de fato. Então eu pedi ajuda a um amigo, porque nem sempre é fácil, né? Voltar para casa, voltar para a sua religião. Aí aos poucos eu comecei a ir